nossa discussão, e eu vou chamar a Elizabeth, já agradecendo o Pedro mais uma vez. A Elizabeth, que é doutora em serviço social e representante da Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos da área sociojurídica do Brasil, que tem conversado conosco, que tem também contribuído para a discussão nos marcos da sua grande experiência de trabalho no sistema prisional brasileiro, e também a associação que tem uma contribuição fundamental nas bases daquelas pessoas que trabalham no cotidiano da política penal, muito além da questão da segurança. Então, quero convidar a Beth, que aceitou esse convite. Já toma essa informalidade, porque a Beth é uma grande interlocutora e certamente vai contribuir com a nossa discussão. Muito obrigada, Ítalo. Cumprimento a todos os presentes e também a todos e todas que estão nos assistindo. É uma honra imensa para mim e, assim, um momento de reflexão importantíssimo para os assistentes sociais e psicólogos brasileiros, né? Eu estou aqui representando a Associação de Assistentes Sociais e Psicólogos que atuam na interface com o jurídico, ou seja, com esse locus de resolução de conflitos pela impositividade do Estado, né? Isso que caracteriza o locus que é o jurídico, né? Portanto, são colegas que trabalham nos tribunais de justiça, no sistema penitenciário, nas defensorias públicas, no Ministério Público, nas unidades de internação de adolescentes autores de ato infracional, enfim. É um leque muito grande desses espaços onde há interface com o direito, as leis e com o universo jurídico, né? E após essas exposições tão importantes, tão ricas, fica muito pouco para a gente colocar, né? Além das questões que já foram colocadas, Dona Maria Tereza, que traz a coisa vivida, né? do familiar. Eu proponho, na minha fala, fazer um breve resgate histórico, bem breve, nesses poucos minutos que nós temos, não é? Mas para lembrar e para tentar ter uma exposição positiva de que é possível, né? É possível ser diferente. As coisas não precisam ser como são hoje, não é? É só a gente pensar que a própria lei de execução penal, ela, embora assinada pelo último presidente de governos militares, né, João Batista Figueiredo, ela se baseou num momento histórico da sociedade brasileira de redemocratização, de participação plena de movimentos sociais, de criação de partidos políticos ligados aos movimentos, ao anseio de uma sociedade democrática que rompesse com os grilhões, né, que vivemos da ditadura, enfim. Tanto é que a experiência que vivemos em São Paulo, lá em 84, ano da LEP, né, ano da promulgação da LEP, nós tínhamos um governo Montoro em São Paulo, um secretário de Justiça que era José Carlos Dias, que depois foi membro da Comissão Nacional da Verdade, né? Nós tivemos uma experiência na penitenciária masculina em São Paulo, riquíssima de participação dos presos no debate das condições carcerárias, não é? Na penitenciária feminina da capital, onde atuei, uma experiência riquíssima que foi a que deu base para a LEP, não é? Na penitenciária feminina da capital, para vocês terem ideia, éramos 9 assistentes sociais e uma estagiária de serviço social e 5 psicólogas para 128 presas. Ou seja, era possível fazer um trabalho individualizado e os agentes de segurança e disciplina, até então chamadas de guardas de presídio, grandes parceiras nesse trabalho, parceiras fundamentais nesse trabalho, porque elas faziam o trabalho de segurança e disciplina
mas baseado na individualização, no conhecer cada uma das pessoas que estavam ali cumprindo pena de 4 anos, de 10 anos, e depois criamos o regime semiaberto para mulheres, levando para o regime semiaberto ainda não oficializado 15 presas do regime fechado e guardas de presídio que seguraram as pontas conosco com situações dificílimas das presas indo para fora, vivenciando o trabalho e a vida fora de novo, né? E com tudo que isso significa de dificuldades, não é? E agentes, guardas de presídio, que nos ajudavam em situações super complexas. Como disse Dona Maria Tereza, de uma criança de 9 anos que vinha visitar a mãe que estava presa, saía dali e ia visitar o pai que estava preso na penitenciária masculina, e nós com aquele drama, mas esse menino que cuida de mais 2 irmãos pequenos, moram sozinhos na casa que o pai e a mãe deixaram, e que se a gente tirar esse menino e puser num abrigo com os 2 irmãos dele, essa casa vai ser invadida, vai se perder isso. E fizemos todo um trabalho com a comunidade, as guardas de presídio nos ajudando, que a própria comunidade acolheu esse menino com seus irmãos para que ele pudesse vir visitar e os pais não perdessem os vínculos com ele e com os irmãos, enfim. Então, veja como foi possível fazer o trabalho de teatro na penitenciária feminina, que o público vinha dentro da penitenciária assistir, e depois nós conseguimos levar o elenco fora da penitenciária para apresentar no Teatro Rebouças, e com o secretário de Justiça, José Carlos Dias, subindo ao palco e dançando junto e participando junto. Então, já foi terrível. Agora, quando eu vejo que nós temos em São Paulo 200 mil presos e só apenas 200 assistentes sociais e 200 psicólogos, ou seja, 1.000 presos para cada assistente social, 1.000 presos para cada psicólogo. No Rio de Janeiro, são 1.400 presos para cada assistente social, 1.300 presos para cada psicólogo, e esses técnicos ganhando até R$ 3.000. É para se perguntar, como disse a nossa Maíra, o que foi essa degringolada do nosso país de perder as possibilidades que se abriram na sua redemocratização, com a participação dos movimentos sociais, e pensando o encarceramento não como forma de castigo, não como forma de infringir dor e sofrimento, mas para entender as dificuldades do ser humano, que ele chega a cometer um crime, e como é que se enfrenta essas dificuldades, de que serve uma prisão para uma mãe que jogou seus 2 filhos vivos no rio Tietê, e que quando uma assistente social, uma psicóloga vão entrevistá-la dentro da prisão, diz: eu quero morrer, porque eu fiz isso, porque eu estava passando fome com eles, e eu devia ter me jogado junto. Para que serve a prisão? E essas agentes, essas guardas de presídio, hoje, que vão se chamar policiais penais, compreendiam isso e estavam juntas num trabalho para dizer: nós, brasileiros, não queremos mais isso, queremos avançar, que diminua o número de crimes, que diminua a dificuldade do trabalhador, que acaba de tão precarizado que ele está, e ele não encontra saída, como disse Dona Maria Tereza para nós, ele escolhe o caminho do crime, mas nós temos que discutir isso. E é possível, não é impossível. Já foi feito. Por que não resgatar? A doutora Valquíria teve que rodar o mundo para saber das experiências que se tem por aí. Eu digo, voltemos na história, rodemos o nosso país, e foi possível, a Alep foi fruto disso.
A LEP não surgiu da cabeça do legislador sem ter existido uma vivência do que é a individualização da pena, o que é conhecer profundamente a dificuldade de cada pessoa que está ali. E hoje, com essa precarização absurda, que não houve concurso, que não tem pessoal, que não tem nada, os meus próprios colegas assistentes sociais chegam a pensar de ingressar na carreira de policial penal, porque ali ele vai ter uma carreira. Que inversão que nós estamos vivendo! E eles têm razão, porque eles estão completamente sem chão, assim como o policial penal está sem chão também, está sem valorização e está adoecido. Então, quando Dona Maria Tereza fala o policial penal tem que ficar dentro de uma gaiola, o que é isso? Um dia eu tive que ligar num determinado presídio, eu estava trabalhando no Tribunal de Justiça, eu precisava dar notícia do falecimento do pai de um preso. Me atende a minha colega dentro do presídio e fala: Beth, eu não vou conseguir avisá-lo agora. Eu preciso de 4 dias. Eu falei: como 4 dias, colega? Ela falou: não, porque eu tenho que fazer o requerimento, isso vai para o raio, isso depois passa por não sei quem. Eu falei: colega, é direito dele ir ao enterro do pai. E você não pode ter contato com ele no raio? Não, eu não posso ter contato com ele. Veja, eu não podia acreditar. Eu falei: gente, isso é regressão societária. E, de fato, nós estamos, então, tendo os presídios para que ali dentro se infrinja um castigo, se infrinja dor e sofrimento, como disse a Maíra, da quantidade de torturas, e Dona Maria Tereza também, doutora Cristiane deve estar acompanhando isso também, super preocupada. Então, eu vou encerrar, para não monopolizar, mas só para deixar essa mensagem para todos. Já foi possível. E eu defendo que nós, assistentes sociais, os educadores, todos que trabalham na custódia, possamos sentar com os policiais penais e debater essa atuação deles, que é fundamental. E eu fiquei aqui pensando, Dona Maria Tereza, enquanto a senhora falava, ai, que bom que eles não se chamassem policiais penais, mas talvez asseguradores do trabalho penal, garantidores do trabalho penal, vigilantes do trabalho penal, parceiros indispensáveis do trabalho penal, vigilantes cuidadores do trabalho penal. Isso poderia ser uma direção para esse nosso trabalho. Obrigada.